Imagine acordar um dia e não se sentir mais como a mesma pessoa. Sua mente pensa diferente. Sua postura é outra. Você entra em um ambiente e as pessoas notam. Mas aqui está a verdade que quase ninguém tem coragem de dizer. Você não precisa ser rico para agir como um milionário. Você precisa agir como um milionário para se tornar rico. Foi exatamente isso que Napoleon Hill descobriu ao entrevistar os homens mais ricos e influentes do mundo. Todos tinham algo em comum, pois aprenderam a encenar o próprio sucesso antes mesmo de tê-lo. Hoje, você vai entender o poder dessa prática, que muitos chamam de mentira, mas que na verdade é um código mental para reprogramar sua identidade e sua realidade. Não se trata de fingir para os outros, e sim de treinar sua mente até que ela não saiba mais a diferença entre o que você quer e quem você já é. Este vídeo vai revelar os 3 métodos de Napoleon Hill para acessar o estado mental de um verdadeiro milionário, mesmo que você ainda esteja longe do seu primeiro milhão. Preste atenção agora. Se você aplicar o que vai aprender aqui hoje, você nunca mais será a mesma. Você nunca será rico enquanto sua mente continuar pensando como alguém que luta para sobreviver. A chave não está no que você faz primeiro, mas em quem você acredita que é. Os milionários que você admira não chegaram onde estão apenas com estratégias. Eles chegaram lá porque assumiram internamente uma identidade antes mesmo de terem resultados externos. Sua mente age em coerência com a imagem que você tem de si mesmo. Se você se vê como alguém comum, limitado, quebrado, é assim que você vai se comportar e é assim que o mundo vai tratá-lo. Mas existe um atalho. Não é fácil, mas é real. É o que Napoleon Hill chamava de realidade antecipada. Sua mente inconsciente não sabe a diferença entre verdade e repetição. Se você repetir que é fraco, pobre, azarado, é isso que ela vai gravar. Mas, se você começar a se comportar como alguém próspero, mesmo antes de ter dinheiro, sua mente vai começar a se alinhar com essa frequência. Isso é ciência, é neuroprogramação. Tudo o que a mente pode conceber e acreditar, ela pode alcançar. Você não precisa esperar para se sentir milionário. Você precisa comandar seu corpo, sua fala, sua presença como se já estivesse pronto, porque seu cérebro aprende mais com o que você faz do que com o que apenas deseja. Você já reparou como os verdadeiros milionários se movem pelo mundo? Eles não correm, não imploram, não precisam provar nada, porque antes de conquistarem cifras, conquistaram a própria mente. Eles acordam com propósito e cada passo que dão tem direção. Não agem por impulso, agem com intenção. Enquanto a maioria reage ao que acontece lá fora, eles estão ocupados criando o que ainda não existe. Não esperam motivação. Têm clareza. Não precisam de aplausos. Têm visão. E talvez o mais importante, eles entenderam que a mente precisa ser tratada como um império. Eles são os construtores dos seus próprios pensamentos. Eles sabem que não dá para prosperar enquanto se alimenta de drama, fofoca ou escassez. Por isso, treinam pensamento de longo prazo, plantam com paciência, cultivam com foco, mesmo quando ninguém está olhando. Mas há um ponto que separa os poucos dos muitos. Eles investem em identidade antes de investir em estratégia. Antes de uma marca, constroem uma postura. Antes de um negócio, moldam a mentalidade. Porque eles sabem, a forma como você se enxerga por dentro determina até onde o mundo vai levá-lo por fora. Enquanto muitos se esforçam para parecer produtivos, eles constroem presença, uma energia que se sente mesmo no silêncio, uma força que inspira mesmo sem discurso. Porque no final, o sucesso não vem só de ações externas, ele nasce daquilo que você é quando ninguém está te aplaudindo. E é por isso que quando um verdadeiro milionário entra em um ambiente, ele não precisa se apresentar. A energia dele chega primeiro. Você está esperando o quê para pensar, andar e agir como a pessoa que você quer se tornar? Porque o mundo não recompensa quem sabe muito. Ele recompensa quem se torna. E isso começa agora. Fingir não é mentir.
Fingir, no contexto certo, é um dos atos mais poderosos de autotransformação. Não se trata de enganar o mundo, e sim de reeducar sua mente para uma nova identidade. Fingir aqui é assumir o papel da versão mais elevada de si mesmo antes mesmo que os resultados cheguem. É acordar todos os dias e se comportar como a pessoa que você ainda está construindo, porque o cérebro não age com base no que é real. Ele age com base no que é repetido com emoção. É se vestir com respeito, mesmo quando ninguém te nota. É caminhar com postura, mesmo que a conta bancária ainda não refleta sua visão. É falar com confiança, mesmo que a voz trema por dentro. É plantar presença onde antes só existia dúvida. E sabe por que isso funciona? Porque seu inconsciente está o tempo todo observando você. Se você age como alguém digno, valioso, focado, determinado, sua mente começa a alinhar comportamentos, decisões e emoções com essa imagem. Você começa a construir uma nova rede de hábitos, crenças e atitudes. E isso muda tudo. A psicologia chama isso de identidade projetada. Quando você assume mentalmente um novo papel, seu cérebro começa a buscar coerência com essa imagem. E aí você começa a agir diferente, a pensar diferente, a atrair pessoas diferentes e a criar oportunidades que antes nem existiam no seu campo de visão. Você quer ser rico? Então pense, fale, respire, decida, ande e se comporte como alguém que já entendeu que merece riqueza. Não por arrogância, mas por consciência. Não por ego, mas por propósito. Porque o mundo externo só se curva para quem primeiro dominou o seu mundo interno. Você não se torna milionário quando recebe o primeiro milhão. Você se torna quando começa a agir como alguém que acredita que vai chegar lá. Quando para de se sabotar, quando para de se diminuir, quando para de buscar validação e começa a buscar evolução. Você não precisa de aprovação, você precisa de consistência. Você não precisa parecer pronto, você precisa se mover com fé. Lembre-se disso. Não é sobre fingir para enganar, é sobre fingir até seu corpo, sua mente e sua energia acreditarem tanto que o mundo não tem escolha além de responder à nova versão de você. E quando isso acontecer, você não estará mais fingindo, você simplesmente terá se tornado. A partir de hoje, você não vai mais viver no piloto automático. Vai viver como quem já entendeu que o sucesso não aparece. Ele é construído de dentro para fora. Durante os próximos 7 dias, você vai seguir um ritual simples, silencioso, mas poderoso. Um ritual invisível aos olhos de quem ainda dorme. Você vai acordar e, antes de qualquer estímulo externo, vai vestir sua nova identidade. Não importa o que esteja na sua conta bancária, não importa o que os outros esperam de você. O que importa é que você vai se mover como quem já venceu internamente. Você vai se levantar, se arrumar, escolher suas roupas, seu tom de voz, sua postura, com a mesma atenção que um general prepara seu campo de batalha. Não por vaidade, mas porque você está dizendo à sua mente: hoje eu me comporto como quem eu quero me tornar. Você vai tomar decisões como um líder, sem hesitar, sem pedir permissão. Vai dizer não quando for necessário. Vai manter o foco quando as distrações chamarem, porque a mente milionária não vive tentando agradar, ela vive criando propósito. E então, você vai parar, respirar por apenas 5 minutos. Vai fechar os olhos e visualizar com clareza a versão de si mesmo que já venceu. Vai vê-la andando, falando, decidindo, vai senti-la, porque o cérebro não diferencia o que é vivido internamente do que é real. E quanto mais você visualiza com emoção, mais seu sistema nervoso se alinha com essa realidade. Ao longo do dia, você vai treinar sua linguagem.
Vai banir a queixa, vai eliminar as desculpas. Vai falar como quem sabe o que está construindo, mesmo que ninguém veja. E no fim do dia, antes de dormir, você vai escrever. Vai escrever quem você é, mas não quem foi hoje, e sim quem está emergindo dentro de você. Complete a frase: eu sou... Por exemplo, eu sou firme, eu sou disciplinado, eu sou o milionário em construção, eu sou a mentalidade antes do dinheiro, eu sou a identidade antes do sucesso. Esse ritual não vai transformar sua vida em 24 horas, mas vai transformar a forma como você vive cada uma delas. E acredite, quando você muda a forma como caminha pelo mundo, o mundo muda a forma como responde a você. O milionário invisível não é aquele que esconde o que tem, é aquele que já se comporta como rico em mentalidade, mesmo antes de ter qualquer medalha. Porque ele entendeu que o maior investimento da vida é um só: tornar-se a pessoa certa antes que o dinheiro venha. E quando você vive assim, o sucesso não é mais uma meta, é só uma consequência. Agora que você conhece o ritual, o método, a verdade, você está diante de uma escolha. Pode fechar este vídeo e continuar vivendo com os mesmos pensamentos, os mesmos hábitos, os mesmos resultados. Ou pode fazer o que os verdadeiros milionários fazem: agir como quem já entendeu que o sucesso começa por dentro. Que não importa se o mundo ainda não reconhece, não importa se ninguém acredita, porque você não precisa mais de permissão. Você precisa de posição. A posição de quem lidera sua própria mente. A posição de quem acorda, se levanta e se comporta como quem está prestes a viver a melhor fase da sua vida. Você não precisa provar nada para ninguém, mas precisa provar para si mesmo que consegue ser constante, que consegue seguir mesmo sem aplausos, que consegue manter a identidade mesmo sem resultados imediatos. Porque o sucesso de verdade não grita, ele cresce em silêncio. E quem cultiva essa disciplina invisível chega a lugares que os impulsivos nunca alcançarão. Então, antes de sair, eu quero te deixar uma missão. Pratique esse ritual por 7 dias. Visualize, escreva, caminhe e haja como a sua versão milionária, mesmo que ainda não pareça real. Haja como se já fosse, porque esta é a ponte entre o agora e o que você sonha viver. Comente abaixo: eu escolho a minha nova identidade. Quero ver quem está comprometido com a transformação. E se esse vídeo tocou você de verdade, se algo despertou aí dentro, então inscreva-se no canal e ative o sino, porque este é só o começo de uma jornada de reprogramação mental e riqueza interior. Lembre-se, você não precisa esperar para ser. Você pode fingir até se tornar. E um dia, você vai olhar para trás e perceber: não estava fingindo, estava ensaiando para a sua verdadeira vida.